nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já há alguns programas nós vimos refletindo sobre a relação entre fé e inteligência, fé e razão. No nosso último programa, nós havíamos chegado ao parágrafo 159 do nosso catecismo, Fé e Ciência. Chegamos a fazer algum comentário sobre o perigo de acharmos que a ciência tem a resposta para todas as necessidades do ser humano. Já houve filósofos como, por exemplo, Auguste Comte, que dizia que com o avanço da ciência moderna, a civilização atingiu o topo do seu patamar de evolução e a ciência poderia dar resposta a todas as necessidades do ser humano. Sabemos muito bem como as duas guerras mundiais, elas colocaram essa concepção em crise, porque não apenas a ciência não resolvia, não dava respostas a todas as exigências da pessoa humana, como ainda se mostraram capazes de produzir artefatos, bombas, que tinham a potência suficiente para destruir o planeta inteiro várias vezes. O pior é que o resultado das pesquisas científicas não ficam com os cientistas, mas vão para os donos do poder. Na verdade, houve uma reviravolta, porque muitos começaram a desacreditar da própria ciência. Como que a dizer que a ciência não interessa a busca da verdade. Aliás, a razão humana é incapaz de chegar ao conhecimento da verdade. Ela busca teorias que procuram explicar um pouco melhor como é que funcionam as coisas. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona uma teoria científica, imagine o seguinte: você tem um relógio daqueles antigos de armário, aqueles cucos antigos. O que o cientista observa? Ele observa uma caixa que tem uns pesos, tem ali um lugar que você deve dar corda, né? Você tem engrenagens lá dentro, você ouve barulhos e a cada meia hora um passarinho sai por uma janelinha e diz O que é a teoria, o que o cientista faz? Ele tem que explicar o comportamento desse relógio, ele tem que fazer o desenho do projeto do relógio sem abrir o relógio. Então, ele procura montar uma série de engrenagens que vão reproduzindo aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê. Quantos modelos são possíveis? Teoricamente infinitos. Cada cientista poderia fazer um modelo diferente. Qual é o verdadeiro? Provavelmente nós nunca vamos saber. E nem interessa saber. Eu estou reproduzindo o que pensam alguns filósofos da ciência. Então a ciência caiu no descrédito. A ciência não pode, então, levar o ser humano ao conhecimento da verdade, apenas do que parece ser verdade. Apenas aquilo que, na prática, é útil para que eu possa sobreviver. O Papa João Paulo II, ao escrever a Fides et Ratio, a Fé e Razão, ele vai retomar um mote de Kant, Immanuel Kant, que lá na época do iluminismo tinha dito, né, tenha coragem de usar o teu entendimento. O Papa João Paulo II vai dizer a mesma coisa para nós hoje. Tenha a coragem de usar o entendimento. A razão humana, ela foi sim prejudicada pelo pecado, mas ela não foi aniquilada. Então aqui o nosso catecismo vai mais uma vez citar a Dei Filius, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano I, lá do século XIX, dizendo: porém, ainda que a fé esteja acima da razão,
Não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Isso dito num contexto tão antigo, tem muita coisa para nos ensinar hoje, meus queridos. É possível haver contradição entre uma teoria científica e as verdades reveladas? É. Quem terá a palavra final? A própria verdade. Porque, vejam a seriedade do que o nosso catecismo afirma aqui. Ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver uma verdadeira desarmonia entre a fé e a razão. Porque o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. E aí o catecismo continua, desta vez citando a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, chamada Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, dizendo, portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as verdades da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso nem tome conhecimento, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Acho que os nossos padres conciliares, tanto no Vaticano I, lá no século XIX, quanto no Vaticano II, no século XX, foram muito corajosos ao fazer essas afirmativas. Mas elas são profundamente lógicas, elas são claras. Ou seja, quando surgir um cientista falando coisas que aparentemente contradizem verdades nas quais nós sempre acreditamos, antes da gente entrar em crise, é preciso conhecer sempre mais. Hoje existe um ramo da teologia muito desenvolvido e que vem se desenvolvendo sempre mais e que tem um campo aberto, enorme, chamado de teologia fundamental. A teologia fundamental, ela veio suceder a antiga apologética. O que era apologética? Defender as verdades da fé contra os erros do mundo contemporâneo. A teologia fundamental, ela quer partir para a ofensiva, não ficar só na defensiva. Ela quer dar razões da fé diante da razão natural, diante da razão histórica, diante da razão filosófica, diante da razão científica. A teologia fundamental quer mostrar de que maneira as verdades da fé não são ilógicas, não são contrárias à razão humana, mas elas podem sim ser razoáveis, desde que nós sejamos capazes de fazer aquilo que o Papa Bento XVI afirmava e aqui nos convidava. É preciso alargar o próprio conceito de razão e não pensar que a única razão que realmente vale a pena é a razão científica instrumental. A maioria das nossas decisões são tomadas não por causa de razões científicas. O coração tem razões que a própria razão desconhece, já dizia Blaise Pascal. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Amém.